Meus queridos irmãos, pastor Moabel, desta feita quero falar sobre um tema: assim caminha a humanidade. É um tema de um filme muito antigo, dos anos 50, mostrando como a humanidade está se perdendo dia após dia. Adão e Eva foram os primeiros desta geração. Os primeiros. Depois do pecado, eles tiveram que sair do jardim, porque o jardim era um lugar que Deus tinha criado para que o homem e a mulher vivessem em paz e fossem felizes. Mas a desobediência levou Eva a ouvir a voz da serpente e comer da árvore. E Adão foi pelo mesmo caminho. Como sempre digo, Adão e Eva foram os primeiros boias frias do mundo. Porque eles saíram do Jardim do Éden e não tinham um isqueiro, não tinham um palito de fósforo. Eles não tinham nada plantado. Deve ter sido muito difícil para Adão e Eva se manterem num ambiente que não tinha preparado nada para que eles pudessem sobreviverem. E neste caminho de angústia, Adão e Eva tiveram filhos. É interessante notar que a Bíblia não comenta todos os assuntos em detalhes. Caim, Abel, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, um dia, por ciúme, Caim decidiu matar seu irmão. Acontece que até então não se conhecia o homicídio. Ninguém tinha sido morto ainda. Mas o espírito de demônio já existia sobre a terra. Porque os demônios, eles foram criados por Deus como anjos, mas eles se perderam também por desobediência, por seguir Satanás, o diabo que quis tomar o lugar de Deus. Não é pecado de forma alguma você desejar ser alguém na vida. Não, em hipótese alguma. Um dos instintos que Deus colocou no homem é o instinto de domínio. Todo ser humano tem um instinto de domínio. Senão ele não poderia se preservar sobre a terra. Instinto de posse, outro instinto. Mas com a morte de Abel, foi inaugurado um sistema maligno sobre a terra de assassinatos. Quantas pessoas que morrem no mundo assassinadas todos os dias? Não dá para contar. Há países que pessoas desaparecem e nunca mais se tem notícia nem de uma camisa dele, nem de uma carta, nada em absoluto. Desaparecem até 400 mil pessoas no ano, dados criados pelo governo. Para onde vão essas pessoas? E assim a humanidade está caminhando.
se afastando de Deus. Um exemplo, a Europa foi o berço de evangelismo para o mundo. Os europeus criam em Deus, iam à igreja e eram zelosos. Mas as gerações de obreiros que sucederam os que morreram não tiveram o mesmo cuidado. Não. Eles queriam viver igual os ímpios, serem famosos, terem bens sobre a terra. E o que aconteceu à Europa? Houve um esfriamento espiritual de tal forma que hoje a Europa tem que ser evangelizada. Eles não creem em Deus, não creem na Bíblia, não creem em nada, não creem na família em muitos lugares. Estão distanciados de Deus, porque houve o abandono da fé. A fé é algo colocado dentro do ser humano de uma forma que homens que andaram pelo mundo, descobridores, encontraram pessoas se dirigindo a Deus nos lugares mais remotos do mundo. Porque dentro do ser humano está o Espírito de Deus, que leva o homem a se aproximar de Deus. Mas cada um vem e faz um pouco menos. O outro vem, faz menos ainda. Porque quer estar dentro da zona de conforto. Jejum foi abandonado, as orações, leituras bíblicas. Louvor ao Senhor se transformou em louvor para os homens. E o ser humano, ele pensa que não vai pagar por isto. O que você faz errado hoje, tardando o Senhor, você colherá ou o seu filho, ou o seu neto. Porque Deus é um justo juiz sobre a terra. Imaginem vocês, recentemente entrou na eternidade um amigo meu, crente em Jesus, que ele criou a frase fazer mais e receber menos. É que existe uma política no campo de trabalho que as companhias lutam para a pessoa produzir muito mais e pagando muito menos, para que haja o enriquecimento. Acontece que Deus não gosta que o homem seja roubado pelo seu patrão, nem gosta que a pessoa roube o seu patrão com preguiça, má produção. Deus não quer isto. Deus quer justiça. E Deus zela tanto pela justiça que Deus não permitia que o seu povo, o povo judeu, emprestasse ao seu irmão com juros. Naquela época era 1% ao mês. 1%. E hoje o que você vê são juros extraordinários. Inflação implacável sobre o pobre, porque o pobre é que paga as dívidas dos milionários. É o trabalho, o suor dele que faz ele chegar a este ponto. A humanidade está caminhando muito depressa para um lugar sem volta. Há muitas pessoas que sobem no púlpito para animar o auditório. Ele quer que todos se alegrem,
e que haja uma coleta abundante naquela noite para o seu cachê também ser bom. Eu não sou contrário que uma pessoa que pregue o evangelho receba dinheiro por pregar. Não, eu não sou contrário. Eu penso que a igreja tem compromisso com aqueles que se dedicam ao altar de Deus. Quem se dedica ao altar de Deus deve também viver do altar. Mas ele não está lá para ganhar dinheiro. Hoje está um escândalo, há gritos por toda parte de pessoas que enriqueceram no Evangelho. Eu estou na Assembleia de Deus desde 1948, pelo meu nascimento. Mas a minha família está na Assembleia de Deus desde 1932. Eu lembro do passado como era. Para vocês terem uma ideia, um funeral lá nos anos 50 se sentia mais a graça de Deus, se sentia mais o desejo de chorar e prantear do que em qualquer lugar. Os hinos eram cantados com uma unção, às vezes embaixo de chuva forte. Levava-se os irmãos e cantava-se. Hoje está tão diferente. Quando a gente pensa que vai ao funeral de uma pessoa, ele já foi até cremado. Os tempos mudaram. A humanidade está mudando o seu curso. A palavra homem significa o que olha para cima, para Deus, para o céu. Mas a humanidade está olhando cada vez mais para baixo. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão debruçadas sobre o telefone. Isso não era assim. Telefone só servia para comunicação. Hoje, o mundo está dentro do telefone. Bibliotecas, histórias, coisas importantíssimas. Está tudo dentro do telefone e o homem está olhando para baixo. Chegamos ao ponto que muitas vezes o marido está na sala com a esposa está conversando com uma amiga lá na Austrália e ele está conversando com um amigo no Japão. Mas eles não se comunicam dentro de casa. Não tem tempo. Não há mais tempo para a comunicação do ser humano dentro da sua própria casa. Por quê? Porque o ser humano está muito envolvido com sua vida terrena. É assim que está caminhando a humanidade. O mundo jaz no maligno. E o maligno faz as coisas de uma forma que os próprios crentes dizem que não. Que isso tudo que está acontecendo aí é Deus. Deus permite que haja guerras, Deus permite que haja mortes, que haja estupros, que haja incêndios, que servos de Deus sejam queimados, vivos, hoje, 2020. Estou pensando muito para onde estamos indo, a humanidade para onde está indo. Eu sinto no meu coração que estamos indo para o fim. Que não há mais como lutar em Jericó. Não há mais como pensar no passado. Porque estamos muito perto do arrebatamento da igreja. Que hoje
com muita veemência, o diabo está dizendo que o arrebatamento não ocorrerá. Começaram a dizer que na Bíblia tinha erros, e agora dos erros passaram a dizer que não haverá arrebatamento. Já no passado vi pessoas com dificuldade de crer que haveria ressurreição. Ora, se não houver ressurreição, disse Paulo, é vã a vossa fé. Porque a natureza ressurge todos os anos. Vem o inverno, árvores morrem, mas depois vem a primavera e a natureza volta a ser aquela coisa linda que Deus criou. Muito bem. Você, talvez que tinha 20 anos, você não viu a derrocada da igreja como eu vi. No passado, uma pessoa que vivia de um modo errôneo, pecaminoso, tinha medo de ir na ceia. Eu me lembro que certa vez no passado, o pastor foi partir o pão e o pão não quis partir. Ele disse, irmãos, o pão não quer partir. Que tinha que acertar alguma coisa lá entre o povo. Meu pai e minha mãe contaram que certa vez o casal chegou à igreja, Santa Ceia. E o Senhor falou em profecia algo muito duro. E o homem estava vestido de paletó. Levantou-se e disse, pastor, antes de nós viermos para a igreja, antes de nós chegarmos aqui, antes que nós viéssemos à igreja, melhor dizendo, tivemos um atrito em casa. E minha esposa me deu um golpe com a faca no braço. Isso acontecia na igreja. Agora hoje, estamos tão distantes da realidade. Dói em ver o que acontece na casa do Senhor. Holofotes para todo lado. Riquezas incontáveis. Perguntaram para Madre Teresa de Calcutá quanto dinheiro ela teria dado para a igreja dela em Roma. Ela disse, não dá para contar. Dinheiro. Mamon, o Deus que opera na vida de muitas pessoas. A humanidade está caminhando muito mal, claudicando. A humanidade não está mais com os olhos voltada para Deus, mas sim para esta vida. Dentro de algum tempo não estaremos mais aqui. Você prepare-se enquanto há tempo, porque o Senhor está às portas. Muito cedo a igreja entrará na eternidade, conforme Paulo ensinou e conforme está em Apocalipse capítulo 4 e 5. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.